Alô para você que nos acompanha aqui no Radar Tupinambarana, estamos aqui diretamente de Parintins e hoje vamos ter uma presença ilustre aqui no nosso quadro, viu? Eu confesso que eu estou nervoso, né? É a primeira vez que eu estou entrevistando uma pessoa importante assim, de dentro do Boi Caprichoso. Dona Odinê Andrade, professora, historiadora, folclorista, faz parte aí da história do Boi Bumbá Caprichoso, viu? Dona Dinéia, seja bem-vinda ao Radar Tupinambarana e obrigada por atender o nosso convite, viu? Eu é que agradeço a presença de vocês, porque falar da arte parintinense faz bem para Parintins, para mim principalmente, porque desde 75 que eu iniciei minha carreira bovina, como bisbilhoteira, como fofoqueira, porque eu sempre digo que repórter é fofoqueiro. E eu nunca fui repórter, mas eu adorava buscar as notícias, as histórias, as costuras que estavam fazendo, ainda não na minha época, mas na Cordovil, ali com a Edneuza Cid, que foi a primeira mulher, depois da Rua Cordovil, a cuidar um pouco do caprichoso na parte feminina. E eu comecei a amar o caprichoso mais do que eu já amava. Porque o caprichoso, ele começou aqui na Rio Branco, ele teve um ano que fez na João Meireles, mas quando ele se mudou para o Curral Zé Castibelão, eu digo mesmo, não é o ar que eu respiro, mas faz parte deste ar, porque ninguém vive sem a cultura parintinense, que é o boi bumbá, e é o momento, depois das pastorinhas, aliás, com licença que eu errei, antes das pastorinhas é o boi bumbá, depois vem as pastorinhas. Eu me dediquei de corpo e alma, não só em pesquisas, mas buscando as moças bonitas de Parintins para exercerem os itens essenciais que começaram a fazer parte da brincadeira. Os itens, né, foram criações nossas também. Aliás, nós criamos, depois dele já estar nos meus braços, os itens, a brincadeira, foi uma arrumação de Odinê Andrade e outros que ajudaram, que já se foram para o além, como Humbertina Brandão, a Edneuza Cid, antes de mim, Maria do Carmo Gadelha de Oliveira, Nazaré Leitão, várias. Eu nunca fiquei abandonada. A minha casa transformou-se num grande QG. Aqui entrava todo mundo. A gente se sentia assim, às vezes, meu Deus do céu, a minha casa. Mas eu me sentia, eu digo, bom, hoje eu sou a dona do azul e branco, então a minha casa faz parte dessa história. Aí eu acabei com aquela história de ficar assim meio recolhida diante das pessoas que chegavam, porque aqui vinha Manchete, aqui vinha Globo, aqui vinham todas as televisões aqui do Amazonas, aqui veio televisões do Japão, que começamos as entrevistas 9 horas da noite e terminamos 3 horas da manhã. Foi assim, eu quando faço essa retrospectiva sozinha, eu digo, meu Deus do céu, eu faço parte da vida e eu estou no mundo, porque de vez em quando tem um canal diferente, buscando entrevista, buscando conhecer não só a nossa cidade, porque eles visitam e todo mundo tem um pedacinho para informar, mas também dos bumbás. E coube a mim essa tarefa de carregar no colo o Boi Caprichoso. Ele morou aqui na minha casa por tempos. Eu guardava tudo do boi aqui dentro, depois do Acinelso Vieira. Até que um dia o alto-falante que a gente colocava lá no curral caiu, quebrou minha testa, minha cabeça, que eu levei 6 pontos. Mas estou inteira aqui falando para vocês com todo prazer e feliz. Com certeza, é como diz a toada, feita de pano e espuma, o caprichoso é construído por muitas mãos, muitas pessoas, né? É o boi do povo, né? E antes da gente continuar a entrevista, eu peço aqui que você curta, comente, compartilhe essa transmissão, porque estamos aqui ao lado de uma figura muito importante da história do boi caprichoso, que é a dona Odinéia Andrade. Dona Odinéia, muitas pessoas comentam a respeito da história do caprichoso, tem uma versão A, uma versão B, a respeito da fundação dele. Mas, assim, a senhora pode nos falar quem realmente, de fato, é o fundador do Caprichoso?
Olha, quando eu me entendi, que eu morava lá para a Rua Amazonas, depois mudei-me aqui para Herbert de Azevedo, já mais perto do Boi, e eu ia para lá para o Curral do Caprichoso para pedir churrasco. Mas eu gostava de assistir também os ensaios, que eram muito bons, e a gente viveu o boi, respirou boi por muito, muito tempo. E era a Rua Rio Branco, era cheia de gente. O povão caprichoso se fez presente lá, como se faz presente até hoje. Você que participou da nossa festa, da apresentação das toadas, foi um espetáculo incomparável, eu achei. Chorei, porque a gente se sente assim num momento, eu digo, viajando num mundo desconhecido para mim. O curral fica tão diferente, cheio de pessoas que a gente não conhece. E eu digo, meu Deus, obrigada por nós termos a família azul e branco embelezando a parte oeste de Paris. Não, peraí que eu errei. É leste, a parte leste de Parintins. Eu fico engrandecida quando chegam vocês para fazer uma entrevista. Eu sempre digo, eu não quero mais saber de dar entrevista, cansei de falar de boi. Mas isso é uma mentira que eu sinto aqui dentro. Quando eu começo a falar, eu já começo a sentir aquela sensação de emoção. As lágrimas bailam nos olhos, porque isso engrandece Parintins. E o povo vive feliz. Ninguém se nega às entrevistas, ninguém, do mais humilde ao mais letrado. Todo mundo faz questão de dizer um pedacinho da história que conhece. Porque eu não sei a história toda, mas juntando os pedacinhos, nós temos uma colcha de retalhos maravilhosa, que todo mundo faz questão de ouvir. Eu duvido ter alguém que mesmo já tenha feito entrevistas com A, B ou C, que não pare para ouvir a entrevista que está chegando. Porque, com certeza, algo de novo se faz constar naquela entrevista. E é maravilhoso, gente. É um momento empolgante, não só para quem dá entrevista, mas para a nossa terra, que nós estamos divulgando este pedacinho de Pedro Cordovil, que eu agradeço profundamente, e fazer parte, porque eu não sou parintinense, mas eu já faço parte dessa história, fui professora e ajudo na família Azul e Branco desde 1975. Então, ainda com relação à história do Caprichoso, quem realmente de fato é o fundador, o Rock ou o Luiz Gonzaga? Quando eu era bisbilhoteira e fofoqueira, eu acreditei piamente que foi o seu Luiz Gonzaga, e não deixa de ser, porque cada um contou a sua história real. A ninguém é negado o direito de contar a sua história. Mas como eu trabalhava com um grupo de senhoras idosas, conhecido por tesouros humanos vivos, cada um me contou um pedacinho da história do Caprichoso, até que chegou no Rock City. Então, o Rock City, ele morava aqui na rua Sá Peixoto, se eu não estou enganada, eu não lembro bem. Mas o Caprichoso morou lá, depois que saiu da Rio Branco, ele foi para lá, passou um ano aqui na João Meireles, e depois ele foi embora para Cordovil. E eu comecei a fazer parte com mais intensidade dessa história, porque a minha amiga, ela costurava, e eu comecei a frequentar a casa dela, opinando, dizendo o que devia fazer, buscando os itens, pesquisando para ela os itens. E nós fomos colocando peça por peça, até que chegou neste apogeu, que é o Festival Folclórico de Parintins, com a participação do meu querido Boi Caprichoso. Gente, vocês não sabem a emoção que a gente sente. Quando eu digo que eu não quero mais dar entrevista, é justamente por esse momento, porque eu sou muito emotiva e eu gosto demais do Caprichoso.
Eu não tenho como, porque não é só ele, é a história que ele construiu. Me vem à lembrança as pessoas que fizeram parte desses momentos maravilhosos, que cada um, colocando o seu pedacinho, construiu essa coxa maravilhosa que todos vocês vêm buscar na época do festival. A senhora falou a respeito de memórias. A senhora participou do boi desde os anos 70, desde 75, né? Ao longo desse período, qual a lembrança que a senhora tem guardada até hoje na sua memória, que a senhora lembra assim com muito carinho? Olha, que eu lembro, porque, como eu disse, a minha casa era o palco central, QG central de todo mundo. Nós não tínhamos carros à vontade, nós tínhamos caminhão. E eu subia na carroceria do caminhão como um moleque qualquer. Não tinha, era só alguém me apoiava. Havia vezes que alguém me empurrava aqui por baixo, mas eu ia na carroceria do caminhão junto com as tribos, porque ninguém tinha como levar uma depois outra, não havia como. Então, no caminhão, eu concentrava 2, 3 tribos bem acochadinhas, e eu, no final da carroceria, levando para o bombódromo. Era sacrifício, mas era maravilhoso, feliz. Por quê? Porque eu estava servindo o ícone parintinense caprichoso. A senhora imaginaria que a senhora fosse se tornar essa figura importante dentro do boi ao longo da sua trajetória? Gente, eu não sou figura importante, tem outras figuras junto comigo. Mas eu nunca pensei de estar em frente de câmeras dando entrevista, juro por Deus. Eu comecei, como eu já disse, eu sou professora aposentada, eu saía do Colégio Nossa Senhora do Carmo, onde eu lecionava, já ia para a casa da Edneuza, ver o que ela estava fazendo e vinha para cá, porque minha casa era cheia de gente. Aqui, nessa casa ao lado, também era um QG. As costureiras ficavam por aqui, todo mundo concentrado. Minha casa era um entra e sai. Não havia distinção de pessoas. O Câmara Cascudo, ele foi me acordar numa rede que fica bem ali, eu estava dormindo, e a rede era de tarrafa. Eu morrendo, quando o Simão bateu no punho da minha rede e disse: levanta, que o Câmara Cascudo quer falar contigo. Que eu abro o meu olho, o homem estava aqui na porta me olhando, eu disse: Jesus! Eu disse: por favor, vire-se de costa, que eu quero levantar. Foi muito engraçado. Eu levantei, tinha para o banheiro, fui tomar meu banho. Aí nós saímos para visitar Parintins. Gente, são momentos assim que vêm fluindo, mas que eu não me lembro de imediato para falar. Mas esse também foi um dos momentos que ficou na minha memória. Aquele homem simpático, almoçamos juntos nesse dia. Foi um momento maravilhoso. Fora outros que vieram na minha casa e fizeram parte também da minha vida, porque eu saí com eles para ver QG, para ver curral, para ver... Porque dizem, a Odine é que sabe falar, mas eu acho que todos nós sabemos contar um pedaço da história do Caprichoso. Eu assimilei um pouco mais por causa do grupo de senhoras que eu trabalhava, os meus tesouros, que muitos hoje já foram para a eternidade. Ela falou muito da Edneuza Cid, era costureira, né? Fazia o vestido da Sinhazinha, né? Sinhazinha, é a avó da Sinhazinha, da Carina Cid, que começou, e hoje é a filha da Carina, que é a bisavó da Valentina. Bisavó. E era maravilhoso, gente. Eu não tenho como descrever, sinceramente, não tenho. A gente saía, ela com aquele vestidão, a Carina, com aquele vestidão segurando nos arcos de arame para chegar até o bombódromo. Porque não tinha como. Depois nós passamos a nos aprontar ali no Colégio João Bosco, ficava mais próximo. Foi uma vida de sacrifício, mas maravilhosa, porque todo mundo, ninguém reclamava, todo mundo, um contava uma piada, o pessoal de Santarém vinha e pintava o corpo das tribos todinha das meninas que faziam parte. Era linda a época, pinturas maravilhosas, porque o pessoal de Santarém tem uma criatividade, pintores maravilhosos. E eles nos ajudaram muito. Moraram muitos aqui no quintal da minha casa. Felizes, nunca ninguém reclamou, graças a Deus. Eu tenho muita saudade desse tempo. Quando eu vejo, bem, flui, e a gente, sem querer, deixa que as lágrimas caiam. É um conforto.
A senhora contando, eu fico imaginando aqui na minha cabeça essa correria toda na época, né? E uma época do festival que não tinha as grandes empresas como hoje, né? Era sempre vocês, vocês como um todo, se juntando para fazer o festival, né? Como imagina a luta que era, né? Não era Dona Dinero. Era uma luta muito grande. O dinheiro chegava atrasado. Já tínhamos alguns, começamos no tempo de Gilberto Mestrinho. Ele ajudava o boi caprichoso. Como ajudava o outro também, porque político nenhum ajuda só um boi. Ele ajuda os dois. E, gente, era um formigueiro humano. Quando eu dava, tinha vários. Iam entrando. A casa era de porta sempre aberta. Simão conduzia e a gente ficava paureando. Era maravilhoso. Era muito bom. Eu tenho saudade desse tempo que vinham, não porque eu estava prestando entrevista, mas era um momento em que Parintins vivia aqui praticamente na minha casa. Disso eu tenho saudade. Mas hoje o boi é mais feliz do que eu. Ele tem a sua casa, um espaço imenso, que quando ele está sobranceiro, lá em cima, olhando, ele vê o povo todos reverenciando o boi caprichoso. Está telado. Mas quem não gostaria de subir muitas vezes lá no palco onde ele está para dar um beijo, para dar um abraço no caprichoso? Eu abracei meu boi. Na noite da festa eu dei um abraço nele. Aliás, na noite da festa não, do ensaio anterior à festa, que eu estive lá no curral, eu dei um abraço. Mas é emocionante quando eu abraço aquele boi que eu amo, eu digo, meu negão. Quem ouve eu dizer, eu amo meu negão, pensa que eu estou amando algo além do boi. Mas não, é o meu boi caprichoso, que é o negão que eu aprendi a colocar dentro de mim e ele faz parte da minha vida. Com certeza. Eu queria comentar com a senhora a respeito, perguntar também. Esse ano o Caprichoso tem uma toada chamada O Boi do Urubuzal, né? E alguns torcedores do Garantido estão tirando sarro com isso, o Boi do Urubuzal, e tem um outro apelido que eu não vou falar aqui por motivos óbvios, né? Esse apelido aí. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito disso, tanto do Urubuzal quanto desse apelido também. Olha, o Caprichoso, ele quando começou, ele não tinha um local definido para se apresentar. Ele tinha a Travessa Cordovil, mas ele andava tudo por aí. Aqui o Urubuzal, que é chamado, que hoje é da escola, pode ser que eu lembre depois, mas ele se apresentou aí uns 2 a 3 anos, porque nós nos apresentávamos na quadra que era do Ipazé. E a prefeitura pediu de volta o Ipazé porque ia precisar do local, claro. E nós, então, viemos buscar onde? Brincar aqui onde era nosso, entre aspas, que é da igreja, e a igreja nos cedeu o espaço para o boi se ensaiar, brincar. Até que, após 2 a 3 anos, não lembro bem o tempo que nós passamos aí, já com a escola, né, funcionando, havia necessidade da devolução do local. Não podia funcionar porque lá já estava funcionando uma escola. Aí nós fomos para o estádio Tupi Cantanhede. Lá no estádio também nós brincamos uns 3 anos, até quando aprontou o Curral Zé Castibelão, que foi o Acinel Silveira quem conseguiu esse espaço. Que aí era o antigo aeroporto. O aeroporto. E depois que o aeroporto saiu dessa área, aí foi loteado. E o Acinelso foi na prefeitura e conseguiu o espaço para o Caprichoso. Então, isso é muito gratificante. E eu digo obrigada a Acinelso sempre, porque se não fosse ele, nós até hoje não teríamos um espaço. Nós brincávamos na Cordovil, o terreno unia os quintais dos amigos e brincava lá, mas não era do boi. E hoje nós temos a nossa casa, graças a Deus, o Curral Zé Castibelão, que eu digo, não é imenso, mas ele tem o coração grande e abriga todos que procuram. Brincam na rua, não deu para entrar, mas estão lá na rua, fora, brincando, fazendo parte da festa. E também tem outra questão que muita gente questiona, principalmente os torcedores do Garantido, é sobre
tem uma toada também chamada desse ano, o mais querido do povão. E a senhora falou anteriormente que, independente de qualquer coisa, o festival, os bois em si são feitos do povo, não é mesmo? Com certeza, os dois bois sempre tiveram, e eu posso dizer povão, porque nenhum foi elite. Essa questão de dizer que um boi, que o caprichoso é boi da elite, conversa fiado. O boi caprichoso sempre foi boi de povão. Os mais ricos estão para lá e eles sabem disso. Mas isso não convém falar, porque acho que até desperta polêmicas, e eu não gosto de polêmica. Eu gosto de contar um pouco daquilo que aconteceu, daquilo que nós fazemos parte, daquilo que nós somos unidos, porque hoje nós somos parintinenses, acima de tudo, divididos entre duas cores, que nos afagam no mês de junho. Maravilha. Pessoal, para você que está nos acompanhando aqui, mais uma vez eu peço que você curta, comente e compartilhe a nossa transmissão. Nós estamos aqui com a dona Odinei Andrade. Ela não gosta de chamar de figura importante, né? Mas ela, querendo ou não, ela é uma peça fundamental na história do boi bumbá caprichoso. Dona Odinei, eu queria que você compartilhasse com a gente memórias. Eu vou citar aqui alguns nomes, que a senhora possa falar de histórias na convivência ao longo desse período do festival. E do caprichoso como um todo. Como é que era a sua convivência com o Arlindo Júnior? Meu Deus, o Arlindo Júnior foi um filho. Ele surgiu cantando Arraial do Sagrado Coração de Jesus, na casa dele, que era do lado da casa da Dona Dinha, e eles ouviam a voz do Arlindo Júnior. Como nós estávamos com problema de apresentador, o Zé Carlos disse, olha, eu tenho o cantador do Caprichoso cantando comigo. O Zé Carlos já morreu também, era um compositor do Caprichoso. J. Carlos Portilho, né? J. Carlos Portilho, meu grande amigo, morava quase em frente à minha casa e a gente convivia, nós éramos quase como mãe e filho. E o Arlindo Júnior, um dia, chega à minha casa e diz assim, gente, eu estou com problema de garganta. Aí eu peguei nele, eu senti febril. Nessa época, Nazaré Leitão e Gadelha viviam muito aqui comigo, me ajudando. Aí eu disse, meu filho, então faz o seguinte, eu vou te dar um remédio, você vai subir, vai deitar na minha cama, no meu quarto, e você vai, quando acordar, você vai estar bom. Pronto, aí foi injeção, foi remédio. Deus o livre, Nazaré Leitão e Gadelha cuidavam dele como se fosse um bebê. E eu, o filho querido, que eu quero bem até hoje. Desculpa. Sem problema. Eu fiquei até arrepiado quando ouvindo essas histórias, viu? O Arlindo Júnior, infelizmente, não deixou em 2019, mas ele tem um legado na história do boi bumbá caprichoso. Com certeza. O último ano dele, que ele esteve em Parintins vendendo as camisas dele, aí eu disse, eu quero uma camisa do Arlindo Júnior. E saí daqui com a Dalva para ir comprar. Quando ele me enxergou, ele estava ali perto do Cine Oriental ainda. Aí, quando ele me enxergou, ele disse, minha mãezona. Aí ele veio e me encontrou num abraço. E eu tenho a camisa dele autografada e guardada até hoje. São muitas histórias, muitas memórias lindas que eu sempre digo que o festival não é só apenas uma festa de 3 noites, mas é um lugar de memórias, você conhece muitas pessoas, muitas histórias para serem contadas, né, dona Dineia? Isso fica para sempre. Caprichoso é vida, é vivência, é congraçamento. As pessoas, mesmo que não se conheçam, eu sempre digo, a minha casa, no tempo do movimento Marujada, quando começou em Manaus, era palco de todo mundo. Eu era responsável pela roupa de todos. Os paletós, todos vinham pegar. Era o Mauro Antoni, todos vinham pegar os seus paletós, estavam aqui guardados. Eu lembro que uma vez faltou um paletó para um garoto de 8 a 10 anos, não lembro a idade dele. A mãe chorava, eu digo, calma. Aí telefonei para a costureira, ela prontamente fez o paletó para ele. Porque não tinha, não, é especificamente de adultos, não. Quem tinha seu filho, que vinha de Manaus, tinha que levar o seu filho. Aí fizemos o paletó para ele, ele saiu feliz e maravilhoso, e a mãe ficou muito agradecida, gente. São momentos assim que a gente vai lembrando
e vai colocando para fora a história para que vocês gravem um dia, quem sabe, alguém ouvindo todas essas gravações, não compõe um trabalho maravilhoso, melhor do que eu estou fazendo hoje. Eu queria que você também falasse também de uma figura também importante da história do Caprichoso. Perdemos ele agora uns tempos atrás, que é Marquinho Azevedo. Ai, o Marquinhos era um filho, gente, eu não queria nem falar disso. Me fez uma falta muito grande. Ele sempre me visitava, não era pessoa de viver na minha casa, mas quando ele vinha, a gente conversava, ele dava aquelas gargalhadas maravilhosas. São momentos inesperados que a vida te reserva e que mexe com a tua alma, com o teu coração, com a tua vida. Porque o Caprichoso é vida, nós sempre fomos unidos e brincamos assim uma unidade maravilhosa. Nunca houve assim uma queixa de A, B ou C. Sempre nós comentávamos a vida das pessoas, mas sempre elogiando. Eu lembro que quando começou o Covid, a minha filha já pegava o celular do quarto onde eu dormia e levava para o dela. Porque era do amanhecer ao anoitecer, a gente recebendo notícias, morreu fulano, meu Deus, que momentos terríveis, mas Deus quis assim. Eu digo sempre, dói. Mas eu agradeço, porque quem vai contra Deus dizer, para que você fez isso? Nunca ele sabe por que fez. Mas ele sabe também que dá falta e que dói na alma da gente quando a gente lembra dos momentos felizes que nós passamos juntos. Esse período da Covid foi um baque tanto para o Amazonas e principalmente para Parintins, que perdemos nomes importantes nesse período. Perdemos Paulinho Faria, Clínio Araújo, Emerson Maia. Quando eu soube do Paulo Faria, nós não tínhamos assim, muita intimidade, mas nós éramos amigos. Eu lembro que talvez para me testar, eu estava aqui aperreada, trabalhando com muitas costureiras e tudo. Aí chega a Paulinha veio, a esposa dele, com a roupa dele por terminar, do Paulo Faria, por terminar de bordar. Eu tomo isso como um teste, mas eu fiz. Ela disse, Adinel, tens como ou tens alguém para terminar de bordar a blusa do Paulo Faria? Eu disse, tenho, eu faço. Aí os caprichosos arregalaram o olho para mim. Eu fui, peguei a roupa, engatei no S que tem do lado da minha rede, coloquei lá e deixei que eles saíssem. Porque eu tenho certeza que foi um teste para mim. Mas eu não disse, não vou. O que é isso? Você... Não, eu recebi. Aí liguei para a Merijane, uma amiga filha que eu tenho. Aí ela veio aqui, eu disse, e ela é garantida. Ela disse, tu termina essa blusa para mim? Ela disse, termino. Levou para a casa dela, entreguei todo o material, ela bordou. Quando terminou, liguei para ele, está pronta a sua blusa, pode vir buscar. Então eu não digo não. Primeiro porque antes de eu falar de boi, eu sou professora. Mesmo aposentada, eu nunca vou deixar de ser. E eu sempre preguei para os meus alunos educação, respeito, familiaridade. Todo mundo que vem falar contigo, ele merece atenção, olhe nos olhos, porque é importante para nós. Eu não me arrependo. Com certeza. A gente, encerrando essas memórias, eu gostaria que a senhora falasse também da sua vivência com outro ícone do Caprichoso, ainda está entre nós, é uma lenda viva do festival, que é Valdir Santana. O Valdir Santana é outro meninão, começou bem novo também no Caprichoso. Ele se tornou o artista dele próprio. As roupas dele eram maravilhosas. Os olhos, ele comprava a lente para os olhos. Enfim, ele se transformava num pajé que só Parintins possuiu. Ninguém mais, ninguém mais. Não houve nunca um pajé como Valdir Santana. Ele fazia o espetáculo dele, uma das apresentações, ele foi descer de uma alegoria quase, que ele leva um tombo horrível, mas Deus protegeu e ele saiu-se bem. Mas foi um menino de ouro no Boi Caprichoso. Deixou alguém no seu lugar, o Eric, mas
ainda não chegou no Valdir Santana. Desculpa, é a minha observação. O Valdir foi tudo no Caprichoso. Um artista completo, né? Muito completo. Ele dançava, fazia as fantasias dele, coreografava as tribos que chamavam antigamente, né? Que hoje em dia é povos indígenas. Ele ensaiava com as tribos aqui no Curral Zé Caxibelão. Ele ensaiava com as tribos. E ele fazia parte, só não fazia parte no momento em que ele ia se exibir como pajé. São várias histórias, muitas memórias do Festival Folclórico de Parintins. O festival tem mais de 50 anos, mas para chegar até onde chegou, o seu patamar atual, muitas pessoas passaram pelo festival, tanto para o Caprichoso quanto para o Garantido, e tornaram essa festa o que é hoje. E ainda falando um pouco dessas épocas, onde não tinham as grandes empresas como antigamente, e como é que fazia para decidir, vai apresentar isso, vai apresentar aquilo, que hoje em dia tem um conselho de arte, né? Como é que era antigamente? Gente, era terrível. Isso para mim era um peso na minha consciência, porque quem ia fazer, dizer, olha, eu queria fazer isso aqui. Queria não, eu quero fazer isto aqui. Me dá um nome. Eu passava a noite andando neste corredor da minha casa, eu ia e vinha com livros na mão. Houve uma época que Jaime Pereira, que é escritor, é amazonense, aí ele se hospedava aqui. Aí ele me viu andando, e ele disse, a senhora está preocupada com o quê? Eu disse, é que eu tenho que dar conta de vários de pesquisas e eu não tenho livro. Disse, qual é a pesquisa? A primeira pesquisa foi o Sete Estrelas, uma lenda. Aí ele não falou nada. Aí não passou 2 dias, ele me entregou o livro Cariúa, que eu tenho até hoje. Aí ele disse, está aqui, olha, o Sete. Gente, foi a minha felicidade, eu ria com as paredes. Porque eu acordava e dormia pensando, meu Deus, igual a história da moça que não sabia que nome desse ao filho dela, ela passava a noite dizendo que nome eu boto, que nome eu boto. E assim eu ficava noites e noites aqui, querendo e não encontrando o nome para colocar. Eu ia para o QG, eu fiz isso até no Garantido. Houve uma vez que o Zé Valmir me ligou, não, foi o Antônio Faria, não, Zezinho Faria. Odinei, eu queria falar com você. Eu disse, o que foi, filho? Se eu queria que você... A Socorro é Help, a Help vai te pegar para você vir olhar uma alegoria aqui no nosso galpão para colocar um nome, que nós não temos um nome. Eles não tinham assim, uma pessoa de pesquisa. Aí eu disse, quando ele fechou a boca, a moça chegou, eu disse, olha, eu não vou contigo. Primeiro porque tu estás de vermelho. E não fica bem eu sair neste horário de meio-dia, com uma pessoa do Garantido, e entrar lá no Curral do Garantido. Venha me pegar de noite. E havia uma festa lá na casa do Carbrás. Quando foi de noite, lá vieram me buscar. Aí eu fui. Olha, eu entrei naquele galpão vermelho da porta de entrada ao fundo. Era tanto capacete, era roupa de tribo, era roupa. Eu disse, meu Deus, onde eu estou? Olhei para aquilo tudo. Mas eu vim, eu estou aqui, vou até lá. Aí, quando eu sigo, sai o Paulinho, do meio dos capacetes. Aí disse essa frase, olha já nós aqui. Eu digo, não, eu aqui, eu disse para ele. E pronto, aí encontrei com o Zezinho Faria, a esposa dele, que trabalhava no Garantido nessa época. Aí eles foram conversar comigo, me mostraram a alegoria. Eu disse, vocês me deem um tempo até amanhã de manhã. Mal amanheceu o dia, eles já queriam. Eu digo, não, calma aí, que eu vou dar o nome e vou escrever porque o nome. E eu convivia bem com isso. Eu fazia, como professora, eu não poderia nunca dizer não para ninguém. Eu achava isso. Agora, como pesquisadora, e uma vez vieram aqui e disseram assim, Mêncios Melo, ele administrava. Aí ele disse, olha, eu quero falar com a professora Odinei. Eu digo, diga, ele deitava embaixo da minha rede, que eu ponho ali na sala de jantar. Aí ele disse, olha, a nossa situação é essa. Aí, tu ajuda? Eu ajudo. A Socorro Lopes, que mora aí,
Ela vinha aqui ver o que eu guardava tudo. Quando eles saíam daqui 2 horas da manhã, eu já guardava tudo para ninguém pra não ficar constrangeira as pessoas, porque queira ou não queira, os fanáticos me condenavam. Eu nunca liguei, porque eu acho que a minha missão como professora, eu nunca vou negar aquilo que eu sei a ninguém, aquilo que eu tenho, eu sempre dou. E eu fiz, não me arrependo, foi maravilhoso. A senhora lembra o nome dessa alegoria que deu para o grande? Eu não lembro, eu escrevi no papel, mal eu acabei de escrever, já foram levando, e eu tenho problema, e eu esqueço rapidamente, eu não me lembro. Mas eles podem constatar isso, Zezinho Faria sabe disso, Paulo não conta porque já se foi para o além. E ele ainda teve mais, eu fui para uma exposição em Manaus, época do, quem era o governador? Amazonino Mendes. E eu estava sem apresentador. Aí, de repente, já o Boi quase para se apresentar, porque era o primeiro a se apresentar na feira. Aí eu disse para o Zé Carlos, eu vou sair, eu vou lá na Rádio Rio Mar, que eu tinha um amigo que era apresentador, eu vou atrás dele para ele fazer a apresentação do Caprichoso. Chamei um táxi, nós morávamos ali no Japim. Aí ele disse... Aí o Paulo viu a minha arrumação, o Paulinho, ele disse, para onde tu vais, Odiné? Aí eu contei a história para ele. Ele disse, não vai não. Eu apresento o Caprichoso. Gente, as lágrimas caíram, porque eu nunca imaginei, tem gente que não acredita, porque eu nunca falei isso. Estou tornando público hoje. Ele disse, eu tenho prazer de apresentar o Caprichoso para vocês. Quando eu levei essa notícia ao grupo do Caprichoso, Odiné, tu jura que vai acontecer isso? Eu disse, já está acertado. Ele fez uma apresentação espetacular, Caprichoso. Até hoje, quando eu lembro, chegou a me arrepio. Ele era um grande mestre de cerimônias, né? Com certeza absoluta, sereno nas coisas que ele fazia. Não gritava, ele era de uma tranquilidade espetacular. Grande Paulinho Faria, o ícone do Boi Garantido, mas também do Festival Folclórico de Parintins, viu? Mais uma vez eu quero agradecer você que está nos acompanhando nessa transmissão. É um bate-papo muito bacana aqui ao lado da Dona Diné Andrade, são várias histórias, várias memórias. O tempo fica até um pouco curto, que são tantas histórias, né? A gente queria colocar tudo isso com mais tempo. Mas, Dona Diné Andrade, eu quero agradecer por a senhora atender o nosso convite, né? A sua disponibilidade para conosco. E é sempre um prazer falar do Festival de Parintins, principalmente do Caprichoso, viu? Eu gostaria que a senhora deixasse um recado para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Olha, eu vou usar uma palavra, se eu estou lisonjeada, porque são pessoas que eu não conheço, mas que começam a fazer parte da minha vida a partir de hoje. Porque a hora que abrir para ver o vídeo, vai dizer, olha, a Dona Odiné é esta. Contar para alguém quem é a Dona Odiné. Uma pessoa simples, uma pessoa do povo, que conviveu desde 75 até hoje com o Bumbá Caprichoso. Hoje eu estou especificamente na parte religiosa, arrumando as missas de abertura dos galpões e as mães azuis, que aquelas que intercedem pelos seus filhos que trabalham nos galpões do Caprichoso. Então, eu me sinto assim como uma peça importante. Me desculpem de eu me considerar assim, mas eu sei que eu sou uma peça importante nesse quebra-cabeça que é a história do boi. Cada um conta a sua história e às vezes me dizem assim, fulano falou isto assim, assim, assim. Cada um tem o direito de contar aquilo que vivenciou, porque ainda estão vivos, e conviveram com a brincadeira do boi com Bumbá Caprichoso e que seus pais contaram a história. Muitas vezes a história ela vai caminhando, caminhando e nessa caminhada ela sofre uma modificação, lá mais adiante ela sofre outra modificação e assim vai a história do boi. Eu conto aquilo que eu aprendi com os meus tesouros humanos vivos, que a maioria já se concentra na eternidade. Sim, com certeza. E para você que está nos acompanhando aqui no Radar Tupinambarana, conferimos aqui a entrevista com a Dona Odiné Andrade. Como falei no início da transmissão, eu estou
Eu fiquei praticamente nervoso, né? Estar diante de uma figura importante do Boi Bumbá Caprichoso. Eu vou compartilhar com vocês uma curiosidade rapidinho. A dona Diné Andrade foi uma das fontes do meu TCC no curso de jornalismo. Eu produzi matérias de rádio voltadas para a história do Festival Folclórico de Parintins, e a dona Diné foi uma das fontes, viu? Então eu tenho essa gratidão eterna pela senhora, não só pelo que a senhora representa para o Caprichoso, mas também na minha formação como jornalista. Muito obrigado, viu? Eu é que digo muito obrigado, porque eu fico mais ainda lisonjeada em fazer parte dessa história que vai ficar para a eternidade. Vai ficar na história das nossas memórias. Com certeza. Muitas pessoas ainda vão aprender com esta entrevista que vocês vão mostrar para o público. Sim, sem dúvida nenhuma. Pessoal, nós vamos encerrando por aqui, mas eu quero aqui novamente agradecer a audiência de todos vocês. Obrigado por cada curtida, obrigado por cada comentário e cada compartilhamento. Lembrando que estamos aqui diretamente de Parintins, e eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial à dona Dalva, a proprietária aqui da Pousada Estrela, dona Dalva, por abrigar a nossa equipe de reportagem, também por conseguir a entrevista aqui com a dona Odiné Andrade, viu? Nós vamos ficando por aqui e voltaremos com muito mais Boi Bumbá, muito mais Caprichoso, muito mais garantido, muito mais sobre o Festival Folclórico de Parintins. Tchau, tchau. Parintins só agradece. Parintins fica feliz com esses momentos, com certeza absoluta. A gente pensa que não. É uma cidade. Ela não fala, mas ela se expressa. Sabe por quê? Porque nessa época o prefeito tem o cuidado de limpar as bordas da cidade, tira o capim, manda pintar. Então ela ganha um momento novo, um momento especial. E ela também se sente feliz e sorri de felicidade. E agradece a todos que vêm aqui buscar um pedacinho da sua história. Maravilha!